Vamos começar falando de um nome que ecoa através dos séculos: São João Batista. Um mártir, um profeta, um homem que não hesitou em desafiar a ordem estabelecida. Mas por que devemos, em pleno século XXI, nos interessar por sua história? A resposta é simples: entender o martírio de São João Batista é compreender um dos pilares de coragem e fé que moldam a nossa crença. Imagine-se enfrentando adversidades imensas, sendo fiel até o fim, mesmo quando o preço é a própria vida. Isso é mais do que história, é uma lição de vida. É fácil pensar que figuras como São João Batista pertencem a um passado distante, mas seu legado é tão relevante quanto o jornal que você lê todos os dias. Ele era uma voz solitária clamando no deserto, falando verdades que poucos queriam ouvir. E isso é algo que todos nós podemos entender, não é? Às vezes, somos chamados a falar quando é mais fácil permanecer em silêncio, a agir quando é mais conveniente se omitir. Esse é o verdadeiro espírito do martírio. Quando refletimos sobre João Batista, não estamos apenas olhando para um homem que viveu há milênios, estamos nos olhando no espelho. Quem de nós não enfrentou momentos em que a verdade e a justiça exigiam um preço? E é aqui que a história de João Batista se torna tão visceral. Ele não apenas pregou sobre arrependimento e mudança, mas viveu essas palavras com uma intensidade que nos desafia até hoje. Então, prepare-se. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os eventos que levaram ao martírio de São João Batista, entender o seu impacto no cristianismo e, quem sabe, encontrar um pouco de sua coragem em nós mesmos. E isso é apenas o começo. João Batista não foi um profeta qualquer, ele foi o arauto de uma nova era, um homem cuja vida e morte moldaram a nossa fé de maneiras que vamos desvendar juntos. São João Batista é mais do que um personagem bíblico, ele é o exemplo vivo de alguém que entendeu sua missão desde o início. Desde cedo, ele sabia que seu papel era preparar o caminho para alguém maior do que ele, alguém que traria uma nova luz ao mundo. E sua mensagem era clara e urgente: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele falava com uma paixão que queimava em cada palavra, chamando todos ao arrependimento e à conversão. Imagine um homem que vive no deserto, veste roupas simples de pele de camelo e se alimenta de gafanhotos e mel silvestre. Não exatamente o que a maioria de nós chamaria de estilo de vida confortável, certo? Mas João não estava preocupado com conforto, sua vida era um protesto contra a corrupção e a hipocrisia de sua época. Ele desafiava o status quo com uma audácia que poucos de nós ousaríamos ter. E por isso, ele atraiu tanto seguidores quanto inimigos. A missão de João era clara, mas não sem riscos. Ao condenar publicamente as injustiças e os pecados de sua época, ele sabia que estava pisando em terreno perigoso. Mesmo assim, ele seguiu em frente, guiado por uma fé inabalável e um propósito divino. E aqui está uma lição para todos nós: ter clareza de propósito pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. Então, talvez, o que precisamos é de um pouco mais dessa coragem radical em nossas próprias vidas. E, falando em coragem, o que diria João Batista sobre os desafios que enfrentamos hoje? Ele provavelmente nos incentivaria a não temer as consequências de falar a verdade, mesmo que isso nos custe algo. Afinal, ele sabia que a verdade tem um preço, mas também um valor inestimável. E é aí que sua história começa a se entrelaçar com a de Herodes Antipas, um governante que não estava nada contente com as palavras ousadas desse profeta destemido. São João Batista é mais do que um personagem bíblico, ele é o exemplo vivo de alguém que entendeu sua missão desde o início. Desde cedo, ele sabia que seu papel era preparar o caminho para alguém maior do que ele, alguém que traria uma nova luz ao mundo. E sua mensagem era clara e urgente: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele falava com uma paixão que queimava em cada palavra, chamando todos ao arrependimento e à conversão. Imagine um homem que vive no deserto, veste roupas simples de pele de camelo e se alimenta de gafanhotos e mel silvestre. Não exatamente o que a maioria de nós chamaria de estilo de vida confortável, certo? Mas João não estava preocupado com conforto, sua vida era um protesto contra a corrupção e a hipocrisia de sua época. Ele desafiava o status quo com uma audácia que poucos de nós ousaríamos ter. E por isso, ele atraiu tanto seguidores quanto inimigos. A missão de João era clara, mas não sem riscos.
Ao condenar publicamente as injustiças e os pecados de sua época, ele sabia que estava pisando em terreno perigoso. Mesmo assim, ele seguiu em frente, guiado por uma fé inabalável e um propósito divino. E aqui está uma lição para todos nós: ter clareza de propósito pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. Então, talvez, o que precisamos é de um pouco mais dessa coragem radical em nossas próprias vidas. E, falando em coragem, o que diria João Batista sobre os desafios que enfrentamos hoje? Ele provavelmente nos incentivaria a não temer as consequências de falar a verdade, mesmo que isso nos custe algo. Afinal, ele sabia que a verdade tem um preço, mas também um valor inestimável. E é aí que sua história começa a se entrelaçar com a de Herodes Antipas, um governante que não estava nada contente com as palavras ousadas desse profeta destemido. A prisão de João Batista foi um ato de covardia e medo. Herodes, pressionado por Herodíades, viu-se encurralado pelas palavras implacáveis do profeta. Mas aqui está o interessante: a prisão não foi apenas um castigo para João, foi um reflexo do medo de Herodes. João estava fisicamente atrás das grades, mas espiritualmente, era Herodes quem estava preso. Preso pelas próprias ações, pelos próprios pecados e pela voz de João que ecoava mesmo quando ele estava confinado. Dentro das muralhas da prisão, João continuava a ser um exemplo de coragem e fé. Ele não deixou que as circunstâncias quebrassem seu espírito. Imagina estar confinado em um lugar escuro e úmido, com pouca esperança de liberdade, mas ainda manter uma fé tão forte que inspira outros? Essa é a essência de um mártir da igreja. João estava preso, mas sua mensagem e sua influência estavam livres, tocando corações e almas de uma maneira que muros não poderiam conter. E aqui, podemos aprender algo sobre resiliência. Às vezes, somos colocados em situações que parecem impossíveis de suportar, momentos em que tudo parece perdido. No entanto, é exatamente nessas horas que nossa fé e determinação são testadas, e se nos mantivermos firmes, podemos encontrar um propósito maior até mesmo nas provações mais difíceis. A prisão de João é um lembrete de que o verdadeiro aprisionamento está na falta de fé e esperança. Enquanto João permanecia firme, os eventos começaram a se desenrolar em direção a um desfecho trágico. Herodíades, buscando vingança, planejou uma armadilha durante um banquete luxuoso. Mal sabia João que sua jornada como um dos maiores profetas estava prestes a atingir seu clímax mais sombrio. Um clímax que seria selado com um pedido impiedoso da jovem Salomé. O famoso banquete de Herodes, onde as linhas entre prazer e perfídia se confundem. Imagine uma noite de celebração, uma festa regada a excessos e ostentação. Herodes, encantado pela dança de Salomé, oferece-lhe qualquer coisa que ela desejar. E é nesse momento de embriaguez e vaidade que o destino de João Batista é selado. Salomé, incitada por sua mãe, Herodíades, pede a cabeça de João em uma bandeja. Um pedido chocante, mas que Herodes, em sua fraqueza, não pode recusar. Esse evento nos ensina sobre o perigo de agir por impulso e de ser guiado por desejos passageiros. Herodes, em um momento de vaidade e tentativa de impressionar seus convidados, comprometeu-se a uma promessa que jamais deveria ter feito. E Salomé, influenciada pela sede de vingança de sua mãe, tornou-se um peão em um jogo de poder e ódio. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, não somos influenciados por momentos de fraqueza e pelos desejos de outros? João Batista, mesmo sem saber, estava no centro de uma intriga que ia além de sua própria vida. Ele se tornou o símbolo de uma batalha maior entre a verdade e o poder corrupto. E essa história não é apenas um conto antigo, é um reflexo de como a justiça e a injustiça continuam a se enfrentar em todos os tempos. Quando estamos diante de uma decisão difícil, lembramos de João e de como uma escolha errada, feita em um momento de fraqueza, pode ter consequências devastadoras. O pedido foi feito, a decisão tomada, e João, o profeta destemido, encontrou-se à beira de seu destino final. A sala de banquete, que antes ecoava com risos e música, agora seria palco de um ato sombrio e terrível. O martírio de São João Batista estava para acontecer, um sacrifício que ecoaria através dos séculos, lembrando-nos sempre do custo da verdadeira fidelidade. O martírio de João Batista é uma cena de arrepiar. Em um ato final de lealdade e fé, João enfrentou sua morte com uma serenidade que só os verdadeiros mártires possuem.
Sua decapitação foi um ato brutal, mas também um testemunho de sua convicção inabalável. Ele preferiu perder a cabeça a perder sua integridade. E essa é uma das lições mais profundas que podemos tirar de sua vida, a coragem de permanecer fiel à verdade, mesmo diante da morte. Imagina-se na posição de João, sabendo que sua vida está prestes a acabar, mas ainda assim, não vacilar. Ele é o exemplo máximo de coragem espiritual, alguém que entendeu que a morte não é o fim, mas o começo de algo maior. João sabia que sua missão estava completa, que ele havia feito o que era necessário para preparar o caminho para Jesus. Sua morte, longe de ser um fracasso, foi um triunfo da fé sobre o medo. O martírio de São João Batista também nos desafia a refletir sobre os sacrifícios que estamos dispostos a fazer por nossas crenças. Claro, na maioria das vezes, não somos chamados a dar nossas vidas, mas somos chamados a viver com integridade e coragem, a fazer escolhas que refletem nossa fé e nossos valores. João nos mostra que, às vezes, o verdadeiro ato de coragem é simplesmente permanecer firme quando tudo ao nosso redor está desmoronando. E assim, com sua morte, João Batista entrou para a história como um dos grandes mártires da Igreja, um homem cuja vida e morte continuam a inspirar milhões. Mas o impacto de sua morte não terminou ali. Jesus, ao saber do martírio de João, sentiu profundamente a perda de seu primo e precursor. E é sobre essa reação que vamos falar a seguir. Quando Jesus soube do martírio de João Batista, ele se retirou para um lugar deserto, buscando a solidão. A notícia da morte de João foi um golpe doloroso para Jesus, não só porque João era seu primo, mas porque ele também era o arauto de sua vinda, o homem que preparou o caminho. Jesus, em sua humanidade, sentiu a dor da perda, mas em sua divindade, ele viu o martírio de João como um ato de fé que tinha um propósito maior. Essa reação de Jesus nos lembra que mesmo os mais fortes espiritualmente precisam de momentos de luto e reflexão. Não há vergonha em sentir tristeza pela perda de alguém que amamos. Jesus chorou a morte de João, mostrando que a dor faz parte da experiência humana, mas também que a fé nos dá a força para seguir em frente. E isso é algo que todos podemos aplicar em nossas vidas, dar a nós mesmos permissão para sentir, mas também a força para não ficar presos na dor. Além disso, Jesus usou essa oportunidade para ensinar seus discípulos sobre o custo do discipulado. Ele não prometeu uma vida fácil, mas uma vida significativa, uma vida que vale a pena viver, mesmo que isso signifique enfrentar sofrimento e perda. João Batista, com seu martírio, exemplificou o que significa ser verdadeiramente comprometido com a fé. E Jesus, ao refletir sobre essa perda, nos mostra o valor de viver por algo maior do que nós mesmos. Enquanto refletimos sobre a reação de Jesus, somos levados a considerar o impacto mais amplo do martírio de João Batista para todos os cristãos. Seu sacrifício não foi apenas um evento isolado, foi um momento decisivo que ainda ressoa hoje. E isso nos leva ao próximo ponto, sobre o que o martírio de João Batista representa para os cristãos ao longo da história e ainda hoje. O martírio de São João Batista é um poderoso lembrete do que significa viver e morrer pela verdade. Para os cristãos, ele representa a coragem de manter a fé mesmo diante da perseguição e da morte. João é um exemplo para todos nós, mostrando que a fidelidade a Deus é mais importante do que a própria vida. Em um mundo onde tantas vezes somos tentados a comprometer nossos valores por conveniência ou segurança, a história de João Batista nos chama a uma vida de integridade radical. João nos mostra que o martírio não é apenas sobre morte, mas sobre viver com um propósito que vai além do material. Ele nos ensina que a verdadeira vitória não é conquistada pela força ou pelo poder, mas pela coragem de permanecer firme na verdade. E isso é algo que cada cristão é chamado a fazer em suas próprias vidas, seja em grandes ou pequenos atos de fé e coragem. Às vezes, o simples ato de viver de acordo com nossos princípios pode ser um testemunho tão poderoso quanto o martírio. A história de João Batista também nos desafia a considerar o que estamos dispostos a sacrificar por nossa fé. Não somos todos chamados a ser mártires no sentido literal, mas todos somos chamados a ser testemunhas da verdade em nossas vidas cotidianas. E isso pode significar sacrificar nossos confortos, nossos desejos ou até mesmo nossas relações, quando elas estão em conflito com nossa fé. João nos mostra que vale a pena pagar o preço por algo que é eterno. E falando em eterno,
João Batista continua a ser lembrado e honrado na tradição e na liturgia cristã até hoje. Seu impacto não foi apenas um momento no tempo, mas uma influência duradoura que continua a inspirar e guiar os fiéis em sua jornada espiritual. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Na tradição cristã, João Batista ocupa um lugar especial de honra e reverência. Desde os primeiros dias da Igreja, ele é lembrado não apenas como um profeta, mas como o precursor de Cristo, aquele que veio antes para preparar o caminho. Sua vida e martírio são celebrados em festas litúrgicas, como a festa de São João Batista, que nos convida a refletir sobre sua vida e testemunho. E em muitas tradições cristãs, ele é invocado em orações como um intercessor poderoso, alguém que compreende o verdadeiro custo da fé. A arte cristã também captura o impacto duradouro de João Batista. De pinturas renascentistas a esculturas modernas, ele é frequentemente retratado como o profeta ardente, o homem do deserto, sempre apontando para Cristo. Esses retratos nos lembram de sua humildade e dedicação, características que são essenciais para qualquer seguidor de Cristo. João, com sua vida simples e mensagem direta, continua a inspirar artistas, teólogos e fiéis de todas as gerações. João Batista também é uma figura central na liturgia da Igreja. Suas palavras e atos são lembrados em leituras bíblicas, sermões e hinos que ecoam sua mensagem de arrependimento e preparação. E isso não é apenas uma tradição antiga, é uma prática viva que continua a alimentar a fé dos cristãos em todo o mundo. Sua presença na liturgia é um lembrete constante de que somos chamados a preparar o caminho do Senhor em nossas próprias vidas, a sermos testemunhas fiéis da verdade. E, assim, ao concluirmos este vídeo, lembramos que a história de João Batista é mais do que um evento histórico, é uma chamada contínua à ação. Ele nos convida a viver com coragem e fé, a sermos verdadeiros em nosso compromisso com Deus. E é com esse espírito que concluímos nosso vídeo, convidando você a se juntar a nós nessa jornada de fé, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos que inspiram e fortalecem a nossa caminhada espiritual. Chegamos ao final deste vídeo, mas a jornada de descoberta sobre São João Batista continua em nossos corações e mentes. Sua vida, sua coragem e seu martírio são um testemunho vivo da fé inabalável e do compromisso com a verdade que todos somos chamados a ter. João Batista não foi apenas um profeta do passado, ele é um guia para o presente, um exemplo de como viver de forma autêntica, sem medo das consequências. Agora é a sua vez de refletir sobre o que você aprendeu hoje. Pense em como a história de João Batista pode inspirar suas próprias ações, como você pode ser uma voz de justiça em um mundo que muitas vezes prefere o silêncio. E lembre-se, a fé é um chamado à ação, a viver de acordo com os valores que professamos. Então, que tal começar compartilhando este vídeo com amigos e familiares? Juntos, podemos espalhar a mensagem de João Batista e inspirar outros a viver com a mesma coragem e convicção. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Assim, você ficará por dentro de mais histórias inspiradoras e poderá continuar a crescer na fé. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Cada vídeo é uma oportunidade de aprender algo novo, de se aprofundar na fé e de se conectar com uma comunidade que compartilha dos mesmos valores. E por fim, agradecemos por sua presença e por fazer parte desta jornada conosco. Que a vida de São João Batista continue a inspirar você a viver com coragem, fé e verdade. Até a próxima, e que Deus abençoe a todos nós em nossa caminhada espiritual.